Já de volta com o Balanço Geral, a informação, a notícia não para aqui na tela do seu Balanço Geral. Bom, gente, agora a gente fala sobre pandemia e os seus reflexos. E hoje eu recebo aqui o José Cairo Júnior, que é juiz do trabalho, é professor de Direito do Trabalho, e é uma alegria tê-lo aqui, doutor. A gente acompanha seu trabalho de longe, mas acompanha. De longe e perto, você está bem pertinho da gente. Alegria, viu? Doutor, quais são as mudanças no meio do judiciário em meio à pandemia? Muito boa tarde. Boa tarde, Tom. É um prazer para mim retornar aqui ao estúdio do TV Canalha. Tinha um tempinho já que eu não vinha. Mas a pandemia ela provocou reflexo em todos os setores da sociedade, inclusive também no Poder Judiciário. Inicialmente a gente ficou paralisado mais ou menos por um mês e meio. Depois o CNJ percebeu que estava no momento de ir retornando aos poucos as atividades do Poder Judiciário. E a gente liberou os prazos. Então, primeiramente, os prazos estavam suspensos. E aí os prazos foram liberados. E aí, em um segundo momento, começou-se a realizar audiências por meio de videoconferência. Então, atualmente, a gente já está realizando esse tipo de audiência. E como é que funciona essas audiências virtuais aí? Bem, como seguindo o protocolo, cada um fica em sua casa. Em sua casa ou no local de preferência, de modo a que não tenha aglomeração de pessoas. Então a gente não segue para o fórum, eu fico na minha residência ou no meu local de preferência, o advogado fica na residência ou no escritório dele, a parte também fica lá, a empresa, as testemunhas, cada qual em sua residência. A grande dificuldade é que tem, às vezes, a questão da internet, infraestrutura, que dificulta um pouco a realização dessas audiências. Eu ia perguntar exatamente isso ao senhor. Conexão internet no Brasil é um problema, né? E às vezes a conexão não é muito boa. Quando isso acontece, quando cai uma conexão, em meio a uma fala do juiz, do advogado, da testemunha, como é que sequência? Tem que esperar, claro, que voltar, né? E aí? Eu não sei se você viu, mas teve um processo muito importante que foi jogado no STF sobre matéria trabalhista, sobre a redução do salário. Foi uma matéria muito importante. Sim. E quando estava no começo do julgamento, o ministro Lewandowski, que foi o primeiro a votar, que ele era relator, simplesmente a internet dele caiu. Perfeito. E aí os técnicos do STF, eles não conseguiram retornar o sinal e aí teve que ser adiada para o dia seguinte. Então é isso, a gente vai se adaptando aos poucos. Agora, vamos dizer, uma testemunha está no meio do seu depoimento e a internet cai. Então isso é um pouco complicado, não é como um julgamento no STF, porque a testemunha está ali como meio de prova. De repente a testemunha não sabe nada e quando volta à internet ela sabe tudo. Entendeu? Então o juiz tem que avaliar isso também. Bom, doutor, então isso demonstra que é um grande desafio, né? Essas audiências trabalhistas aí por meio de videoconferências e quais são as repercussões na sociedade dessas videoconferências? Primeiramente, a gente está naquele dilema, porque o judiciário não pode ficar parado. E também a gente sabe quais são as dificuldades que os advogados enfrentam na realização dessas audiências telepresenciais. Então a gente tem que chegar a um meio termo, porque não pode ficar parado e também você não pode fazer essas audiências por teleconferência como fazia de forma presencial. Então é justamente a dificuldade de a gente encontrar esse consenso, esse meio termo, que a gente só vai conseguir com o tempo. A gente falava aqui em off agora há pouco, até perguntava ao doutor com relação aos advogados. Como é que eles encaram isso? Isso é positivo para eles? Né? Porque o advogado, sobretudo, é um trabalhador também, né? Precisa receber os seus honorários. E se isso teria dificuldade de alguma maneira? Claro que não, né, doutor? De uma forma geral, os advogados eles estão resistentes. Mas a resistência não é só dos advogados, é de toda a comunidade jurídica, dos próprios juízes, dos servidores e também, claro, dos advogados, porque se trata de uma coisa nova. E o novo, ele assusta muito para as pessoas. Então, por conta disso, há uma resistência, mas é uma resistência totalmente compreensível, que ela pode ser vencida com o tempo, mas na maioria das pessoas a gente está vendo que tem essa resistência. Nós, no nosso caso, a gente tem uma tendência a utilizar esses mecanismos da teleinformática, da própria informática em si, né? A gente já tem um costume, mas muitos advogados eles não sequer têm um contato com a internet, principalmente os advogados mais velhos.
ou advogados ainda que estão no início da carreira, não têm um bom computador, não têm uma internet com velocidade boa. Então a gente também tem que compreender essas limitações dos advogados. Essas resistências, o senhor acredita que se filtra de alguma maneira a preocupação do advogado do futuro? Bem, porque já há comentários de que o mundo não vai ser mais o mesmo pós-pandemia. A tecnologia vem mostrando isso nas audiências, as lives que estão sendo feitas. Eu vi recentemente um grande empresário dizendo que ele sai do Brasil para ter uma reunião em Nova York de 1 hora. Então ele sai de São Paulo, pega o voo, demora em voo para ter uma reunião em Nova York de 1 hora. E com essa pandemia ele está fazendo as reuniões, logicamente, através da internet. O senhor acha que esse é um futuro bem presente? Nós vamos aproveitar muita coisa desse tempo de pandemia. Não só na área jurídica, mas em toda a área. Nas relações laborais, nas relações pessoais, nas relações de amizade. Então, em tempos de crise, a gente sempre aproveita algo de bom. E essa modificação no nosso comportamento, nós vamos saber extrair algo de bom disso para utilizar no futuro. Dentro dessa nossa conversa e dessa ideia também, muitas empresas do Brasil já comentam a possibilidade da terceirização. Como é que o senhor vê isso? Bem, a terceirização, ela sempre existiu. Ela faz parte de um movimento da ciência da administração de tendência a reduzir os custos. Inclusive o STF, nosso Supremo Tribunal Federal, já declarou que é possível você terceirizar qualquer atividade da empresa. Mas nem sempre essa terceirização, apesar de ser legal, ela é recomendável. Então, muitas vezes, a empresa ela não terceiriza determinadas funções importantes dos seus setores produtivos, que ela perde aquele contato direto com o empregado. Então, isso é possível legalmente, mas nem sempre a empresa vai adotar. Bom, nós estamos acompanhando o cenário aí, diante da pandemia, redução de salários, né, em algumas de empregados, férias coletivas. E as empresas estão fazendo muito isso, né? Férias coletivas, ocorrendo demissões também, mas falando com relação a essas férias coletivas. O senhor, como juiz federal, juiz do trabalho, como é que é essa relação dentro da legalidade? Essas férias coletivas, essa redução de trabalho, como é que isso deve ser acertado entre empregador e empregado? Inicialmente, não havia uma regulamentação trabalhista para essa época de pandemia. E as empresas estavam de mãos atadas, se vendo sem receita e sem poder fazer alguma coisa de forma legal para ajudar também os seus trabalhadores. Aí veio o governo federal e editou a medida provisória número 927, permitindo que, inclusive, fosse adiantada algumas férias, permitindo as férias coletivas, permitindo o banco de horas negativo, ou seja, você começa a ficar sem trabalhar e depois você vai abatendo com o decorrer do ano, também permitindo o adiantamento de feriados, ou seja, aquele tempo que você está sem trabalhar, no futuro vai ser abatido como feriado. Mas as duas principais medidas, elas vieram depois com a medida provisória número 936, que foi a suspensão do contrato de trabalho, por um período de até 2 meses, para que o empregado vá receber um benefício parecido com o seguro-desemprego, ou a redução da jornada de trabalho com a consequente redução proporcional do salário. Então, essas são as duas medidas principais que o governo federal adotou para auxiliar as empresas a segurarem um pouco o prejuízo decorrente dessa ausência total de receitas. Bom, nós começamos falando com o doutor Zé Flex da pandemia, as audiências virtuais, e já pegamos vários caminhos, mas eu ainda quero ir mais além, saindo aqui do sul e indo para o centro do poder, que é Brasília. Como juiz federal, recentemente o senhor fez uma defesa que foi destaque no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né, daquela sua decisão que ganhou uma grande repercussão. Na verdade, o direito do trabalho, que é um conjunto de regras que tratam das relações trabalhistas, aos poucos elas vêm se flexibilizando. Só que em 2017 a gente teve uma alteração muito profunda que foi chamada da reforma trabalhista. Tá? Então, é como eu estava dizendo em relação às audiências telepresenciais.
o novo, ele preocupa muito as pessoas, ele dá medo. Então, as pessoas têm aquelas reações que são reações normais. Então, eu como juiz e como qualquer outro juiz, nós devemos obediência à Constituição e às leis que estão abaixo da Constituição. E quando o Poder Executivo dá início a um projeto de lei e ele é aprovado pelo Congresso e o presidente sanciona esse projeto de lei, há uma presunção que essa lei ela é constitucional. Então, cabe ao magistrado apenas aplicar a lei. E aí, às vezes, o magistrado, ele sofre o reflexo daquela decisão que ele profere, mas é com base na lei. E aí ele acaba assumindo aquela, digamos assim, o espírito daquela nova norma. Então, o que acontecia antes de 2017? E que o público em geral e todas as pessoas falam, os empregados sempre têm razão na Justiça do Trabalho. Mas, na verdade, não é a Justiça do Trabalho. Na verdade, é a própria lei trabalhista que era dessa forma. Como a lei trabalhista ela modificou um pouco no sentido de flexibilizar as relações, então o magistrado nada mais fez do que proferir uma sentença de acordo com a nova regra. Então isso causou um impacto muito grande naquele momento. Bom, embasado aí nesses caminhos que nós estamos seguindo, já estamos na reta final aqui dessa entrevista, mas não é todo dia que a gente tem o doutor Cairo aqui, né? Um juiz federal para bater esse papo diante da correria dele também. Agora, o senhor citou aí a Constituição, claro que de alguma maneira faz menção à pirâmide Miguel Reale e a gente vai falar sobre o centro do poder. Como é que o senhor vê a interferência dos nossos ministros da Suprema Corte tomando algumas decisões que competem exclusivamente ao Executivo e não ao Judiciário? É um problema que decorreu do enfraquecimento dos dois poderes, além do Poder Judiciário. Então, nós temos um poder legislativo, nós temos um poder executivo que vem de uma crise muito grande. Então, de certa forma, o Poder Judiciário ele se sobrepôs naturalmente a esses dois poderes. Então, a gente está vivendo um momento de crise, mas a gente espera que em determinados momentos haja um equilíbrio entre os três poderes, como determina a própria Constituição. Então, a gente vive, sim, um momento de muito ativismo judiciário, né, de muita intromissão, não de uma forma ruim, não pejorativa, mas do Poder Judiciário na tentativa de ocupar aqueles espaços que foram deixados pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário. Mas a tendência é que esse processo ele termine e volte a um estado de normalidade, onde o Executivo tem a função dele, o Legislativo tem a função dele, o Judiciário acaba apenas no julgamento. Perfeito. Os nossos guardiões da Constituição, né? Exatamente. Muito obrigado, doutor, pela sua vinda aqui, por esses esclarecimentos. Uma verdadeira aula. Os alunos da UESC estão no recesso também e acabaram pegando essa aula aí. Eu não sei se vai cair na prova, né? Não tem aquele aluno que pergunta, né? Professor, isso vai cair na prova? Bom, se vai cair, você já tomou uma aula. Tá bom. Brincadeira à parte, muito obrigado, doutor, pela sua vinda, viu? Eu que agradeço. Forte abraço. Olha, mais de 40%